Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue conosco. Hoje nós não teremos culto infantil. Hoje as crianças ficam com a gente, tá bom? E nós vamos ler hoje Lucas 24, a partir do versículo 13. Lucas 24, 13. Aqui a gente vai encontrar um evento que acontece no mesmo dia da ressurreição de Cristo. Nós vamos ver dois discípulos sofrendo. Dois discípulos que decidem sair de Jerusalém. Mas tem algo que vai acontecer aqui que vai mudar essa realidade. Vamos ler o texto? Que diz assim: Naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: Do que se trata? E eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então ele lhes disse: Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhe o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde, o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou um pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Não é verdade que nosso coração ardia no peito quando ele nos falava no caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde achavam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: De fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor fale conosco através dela, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diante desse texto, qual é a primeira pergunta que a gente se faz? Nós lemos já o texto. Qual é a primeira pergunta que aparece para a gente? Essa primeira pergunta ela não é teológica, é uma pergunta geográfica. Onde fica Emaús? Vocês sabem, crianças, onde fica Emaús? Bom, a resposta é simples. Fica longe de Jerusalém.
cerca de 10 quilômetros de distância. 10 quilômetros de distância da cidade onde Jesus tinha sido crucificado. Vocês, crianças, vocês sabem quanto que é 10 quilômetros? Vocês sabem? Para a gente ter uma ideia, 10 quilômetros é dar 50 voltas no mercado municipal aqui do lado. Você vai lá e dá 50 voltas. Isso é 10 quilômetros. Ou também, a gente pode ir até o shopping Tietê, voltar para cá, ir de novo e voltar para cá. Isso é 10 quilômetros. É longe, né? É longe, né, crianças? Tem que andar muito, né? Mas mesmo sendo longe, os discípulos decidem ir. Eles decidem sair de Jerusalém e ir para Emaús. Vocês conseguem imaginar essa cena? Eles saem para caminhar essa distância toda a pé, por estradas poeirentas, no calor da tarde. E quando isso acontece? Lucas fala, e eu já disse também, naquele mesmo dia. Ou seja, no domingo, no primeiro dia da semana. Mas não é qualquer domingo. Era o domingo após a morte de Cristo. Jesus tinha morrido. E esse era o domingo. Mas esse domingo também começa diferente dos outros. Era de verdade um domingo de luto, onde o mestre deles tinha morrido. O sofrimento e a dor abateu todos aqueles discípulos. Mas coisas incomuns estavam acontecendo. Já de manhã, algumas mulheres foram ao túmulo e encontraram vazio. Pedro e João também foram correndo para o sepulcro e só viram o lençol dobrado. E durante o dia, Jesus apareceu para várias pessoas, avisando, anunciando que tinha ressuscitado. Muita coisa estava acontecendo em Jerusalém. Mas enquanto tudo isso acontecia, Cleopas e outro discípulo, que não sabemos o nome, decidem caminhar para fora de Jerusalém. Eles não decidem ir atrás dos indícios do que estava sendo falado. Eles decidem fugir, ir para outro lado. No texto grego, Lucas usa uma estrutura que mostra que essa decisão não foi algo impulsivo, foi uma tomada de decisão deliberada. Eu sei que não dá para perceber bem em português, mas a forma que o texto está escrito mostra que essa decisão foi tomada com toda certeza, com conversa, com discussão. Então eles saem decididos, continuamente saindo de Jerusalém. Apesar de tudo que estava acontecendo, as falas, os anúncios, no coração deles a esperança tinha morrido. E para eles, para aqueles dois, Emaús era a única direção possível. E aqui tem uma verdade. Quando a esperança morre, o nosso instinto é ir embora, é fugir, é sair do lugar da desilusão, é voltar, recomeçar em outro lugar, esquecer. Exatamente a mesma coisa que eu e que você faria no lugar daqueles discípulos. Mas naquele caminho, naquele trajeto, algo diferente acontece. Algo que ninguém poderia ter antecipado. Enquanto eles conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproxima, é o que o texto diz, e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer. Vejam, quem está andando com eles? O próprio Jesus, caminhando ao lado. Mas eles não o viram. Que coisa, né? Vocês imaginam isso, crianças?
Você andar do lado de alguém que é seu amigo e não perceber quem é a pessoa? Que absurdo, né? O problema não é que eles não estavam vendo porque eles estavam distraídos, ou estavam cansados ou tristes. O texto mostra por que eles não enxergam. Eles não enxergam porque os olhos deles estavam impedidos. Aqui também me permita fazer um comentário do grego. Isso daqui está na voz passiva. Os olhos deles foram impedidos. Não é uma ação deles. É algo que aconteceu na vida deles. E no caso de Lucas, esse passivo é sempre divino. O autor desse ato é sempre Deus. Deus fecha os olhos. Deus fecha os olhos daqueles discípulos. Guarda isso, a gente volta mais para frente. Esse texto, meus irmãos, é acima de tudo a história de dois discípulos que andaram com seu mestre, não reconheceram. Ainda assim, continua sendo um ato de misericórdia de Deus. E Deus não permite que eles o vejam, que os discípulos vejam Jesus. Vocês conseguem perceber essa ironia? Os discípulos não conseguem ver o mestre, não conseguem perceber que é o mestre, que é o Jesus que andou com eles durante tanto tempo. Que coisa, não? Que coisa absurda, né? Mas antes de julgá-los, a gente vai caminhar mais um pouco. A cegueira deles vai falar com a gente lá na frente. A gente precisa, para entender o motivo deles não enxergarem. Antes da gente pensar nisso, a gente vai pensar no caminho. O que está acontecendo? O texto diz, eles estão discutindo no caminho. E aí, na nossa maneira de enxergar, a gente imagina um debate, alguma coisa mais tranquila, né? Eles estavam conversando no caminho. Não é. A palavra que está por trás aqui é, de fato, discutir. É a ideia de arremessar algo contra outro. É uma briga. Eles não estavam conversando. O clima era tenso. Um atirava palavras contra o outro. Aqui é um confronto. E talvez você tenha já vivido uma situação como essa. A dor fez você transformar uma conversa numa briga. Alguém aqui já passou por isso? Você está conversando, mas a dor é tão grande que uma conversa que deveria ser amistosa faz com que você brigue com o seu companheiro de viagem. É isso que está acontecendo. Eles estão tensos. Eles estão brigando no caminho. E quando Jesus se aproxima, faz uma pergunta para eles. O que vocês estão discutindo? E aí eles param. O rosto muda. Eles ficam tristes. O semblante se transforma. Você sabe aquele tipo de tristeza que você não consegue esconder? Que não dá? Que sai no seu rosto? Aquela tristeza que deforma o seu rosto? Não era uma tristeza discreta. A dor tinha tomado aqueles homens. É de se esperar. Eles perderam tudo. Todo o tempo. Eles estavam com medo. Então Cleopas fala, e ele mostra o retrato mais honesto de uma fé destruída do Novo Testamento. Ele diz, e eu vou ler de novo 19 e 20, do que se trata, aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram.
Ele explica aqui o que aconteceu. Ele explica que Jesus era um profeta poderoso em obras e palavras. Tem alguma mentira aqui? Jesus, de fato, era um profeta poderoso em obras e palavras? Mas isso mostra toda a realidade? Jesus é só isso? Os milagres eram reais. Os ensinos eram reais. Mas Jesus não é só um profeta. Essa era a percepção deles. É como eles viam Jesus, um profeta. E aí ele fala no 21, nós esperávamos que fosse ele que havia redimir Israel. A forma que ele coloca o nós aqui também é uma forma enfática. Nós mesmos, pessoalmente, nós imaginávamos, esperávamos que fosse ele que iria redimir Israel. É uma esperança construída ao longo de meses, anos. Eles tinham permanecido firmes ao lado de Jesus, mesmo das dificuldades que aconteceram. Jesus passou por dificuldades, vários dos discípulos estavam com ele. Mas agora, esse é o coração do discípulo. Nós esperávamos que ele fosse redimir Israel. Eles estão sofrendo, meus irmãos, mas eles também estavam cegos, mesmo antes do caminho de Emaús, porque Jesus anunciou várias vezes que morreria, e eles enxergavam Jesus apenas como um profeta. Eles não sabiam de fato quem era Jesus. Então eles não estavam apenas não enxergando ali no caminho. Durante todo o tempo eles também não viram. E agora, com a morte dele, a esperança acabou. Olha o que ele termina dizendo. Depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Para um judeu do primeiro século, o 3º dia era o dia da ação de Deus. Era o prazo. Jonas saiu do peixe no 3º dia. Oséias profetizou que Deus levantaria seu povo no 3º dia. O 3º dia era o dia da ação de Deus. E agora, no 3º dia, diante dos olhos daqueles discípulos, nada tinha acontecido. Eles encontraram o silêncio de Deus, a porta fechada. Mas a pergunta que a gente deveria fazer é: nada aconteceu mesmo? Ele disse para a gente, é o 3º dia e nada aconteceu. A minha pergunta para vocês é: nada aconteceu? E as mulheres? E o túmulo vazio? E a visão de anjo? E as pessoas que anunciaram que ele estava vivo? Vocês percebem que o problema aqui não é a falta de informação? Ele tinha ouvido falar, ele sabia que alguma coisa, eles ouviram que as coisas estavam acontecendo. Na verdade, o coração dele estava fechado. Eles viram o túmulo, eles ouviram do túmulo, mas o túmulo vazio não gerou fé, gerou confusão. Esses homens estavam cegos, mesmo antes do caminho. Eles não conheceram Jesus durante o seu ministério na terra. No dia que ele ressuscita, mesmo ouvindo das notícias, eles decidem não ouvi-las, eles decidem não escutá-las. E aí Jesus faz um diagnóstico duro, bastante duro. Ele diz no 25, como vocês são insensatos e demoram para quererem tudo que os profetas disseram. Seria muito bom para a gente
se ao invés dessas palavras, Jesus tivesse dito assim: meus discípulos amados, vocês não creram, porque faltam algumas informações. Senta aqui do meu lado que eu vou explicar tudo certinho. Vou deixar tudo isso muito claro para vocês. Seria bom se Jesus tivesse dito isso. Mas não. Jesus diz: vocês são insensatos e demoram para crer. Numa versão mais antiga, está lá, nécios e tardos de coração. Olha que coisa. Nécios é sem entendimento, obtusos ou insensatos. Paulo usa essa palavra para falar com Gálatas. Fala assim: ó Gálatas insensatos. É a mesma palavra que ele usa. Isso não é elogio, isso é um confronto. Mas a segunda é mais importante. Demorados para crer ou tardos de coração, não é algo de mente. Eles não estão demorando para compreender as informações. A demora deles está no coração. E talvez o que você imagine é que o coração é o centro das emoções, não é? Não para o judeu do primeiro século. O coração, na verdade, não é o centro das emoções. Ele é o centro da vida. Ele é o centro das atitudes, da vontade, da fé, da decisão. É no coração que as decisões são tomadas. E não é onde se sente, é onde se decide. Quando Jesus diz que eles eram tardos de coração, Jesus não está dizendo, não está mostrando uma deficiência intelectual. Vocês não estão sabendo o suficiente, ou vocês estão sentindo errado. Não. Jesus está dizendo assim: vocês não aceitam o Cristo como Ele é. Vocês não querem entender que não é do seu jeito. Não era falta de informação. Aqueles discípulos não queriam ver. Eles tinham escritura, eles tinham acompanhado Jesus pelo caminho, mas o coração deles recusava aceitar o que estava escrito a respeito do Mestre, a respeito do Messias. Eles aceitavam as profecias de glória, o Messias vitorioso, o reino restaurado, Israel libertada. Tudo isso eles aceitavam. O que eles recusavam eram as profecias de sofrimento. Eles escolhiam o que interessava da Bíblia e desprezava aquilo que não se encaixava no projeto deles. Agora vamos ser honestos. Seria bom se fosse só eles que fosse assim, não seria? Não seria confortável para a gente colocar esses dois discípulos aqui e expô-los em público e falar: tá vendo, aqui um problema são deles. Mas não. Nós também somos assim. Nós somos exatamente assim. Nós dividimos Deus como nós queremos. Tem gente que quer um Deus bondoso, um Deus carinhoso, amoroso, que nos abraça, que nunca nos confronta. Independente do que a gente faça, Deus sempre vai nos acolher com um abraço. Um Deus de graça e de misericórdia, de acolhimento. E se você procurar os textos, eles estão na Bíblia. Você consegue selecioná-los e dizer: tá vendo aqui, ó, Deus é assim. O problema é que essa é um recorte quem Deus é. Mas tem um outro grupo também, que quer a justiça. Aquele grupo que, se você errar, já quer que Deus pegue a cinta e... Aquele grupo que não tem misericórdia, sem restauração, sem segunda chance. São pessoas que buscam textos sobre pecados e consequências. E os encontram. Os textos estão lá. Estão lá. Mas esse grupo também fecha os olhos para a misericórdia. Cada grupo defende o seu Deus.
Cada grupo escreve o seu lado. E talvez você está imaginando que você está olhando de cima e falando, é isso mesmo, tem gente aqui que faz isso daí. Graças a Deus eu não sou assim. Você é, meu irmão, assim como eu sou. Nós somos os discípulos do caminho de Emaús. Toda vez que Jesus não se encaixa com a sua vontade, você recorta. Você fala, eu não quero um Jesus desse jeito. Você quer o Jesus da sua maneira. O nosso coração sempre tenta encontrar uma maneira de ouvir aquilo que a gente quer, de encontrar o Jesus que nós imaginamos. Nós também estamos cegos no caminho, em boa parte. E o nosso problema, de novo, não é falta de conhecimento bíblico, não é falta de estudo. Não imagine que então vamos trazer mais estudos bíblicos. Faríamos aqui 18 estudos bíblicos durante a semana. Ainda assim o seu coração seria pecador, assim como o meu é. Esses homens, meus irmãos, não tiveram estudos bíblicos como nós. Esses homens andaram com Jesus. Eles caminharam com Jesus por anos, viram Jesus fazer milagres, viram Jesus pregar. Eu posso ensinar a vida inteira aqui, meus irmãos. Eu e o pastor Rafael, a gente pode passar aqui 40 anos ensinando. Ainda assim, não será perto do que Jesus mesmo ensinou para aqueles discípulos. E ainda assim, esses homens, esses discípulos, sabendo de tudo isso, tendo andado com Jesus, estavam indo agora para o lugar errado. O nosso problema não é intelectual, não é emocional. O nosso problema é uma falha. A Bíblia chama isso de pecado. O nosso problema é o pecado. E que você não vai encontrar solução sozinho. Você não vai encontrar solução sozinho para isso. Não adianta estudar mais. O nosso coração é tardio. Nós continuamos demorados. Tem solução, mas ela não está dentro da gente. Ela vem de fora. E é exatamente esse ponto que Jesus toma a palavra. Nesse momento ele chama a atenção dos discípulos. E aqui as coisas começam a mudar. É verdade, Jesus começa repreendendo, mas agora ele tem um ato de misericórdia e começa a ensinar. Ele começa com uma pergunta. Não era necessário que o Cristo sofresse essas coisas? Olha a palavra que ele usa, necessário. Necessário não é uma questão de conveniência. O texto não está dizendo que era uma opção. Dentre várias opções na prateleira, Jesus escolheu o sofrimento. O sofrimento já estava escrito desde antes da fundação do mundo. Não foi o plano B, foi o plano A. Não é uma tragédia, foi o plano de Deus, o sofrimento. E esse plano já estava escrito desde muito antes. E é o que Jesus passa a ensinar. Jesus diz que, o texto diz que Jesus começa em Moisés e vai até os profetas, passando por toda a Escritura, mostrando o que se falava a respeito do Messias. O verbo que é usado aqui para explicar é a mesma palavra que nós tiramos o termo hermenêutica, que é estudo, hermenêutica é uma das matérias do seminário. Então aqui não foi uma conversa superficial, foi algo realmente profundo. Jesus expôs para ele as Escrituras. E a gente não sabe exatamente o que foi dito, mas a gente tem alguma evidência bíblica que a gente pode olhar. Por exemplo, a gente pode olhar no comecinho de Gênesis e ver que quando o pecado entra no mundo, Deus usa a pele de animais
para cobrir a nudez daqueles homens. Veja, um animal inocente morreu para cobrir a vergonha dos homens que pecaram. A gente pode olhar, por exemplo, para Abraão, que vai sacrificar o seu filho, o leva para o Monte Moriá, e chegando lá, já para sacrificar o filho, Deus dá uma ordem para que ele pare, e ele olha no arbusto e encontra um cordeiro preso que morre no lugar da criança. De novo, um animal inocente morrendo em substituição. Isaías 53 diz o seguinte: foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías não foi um texto escrito genericamente sobre sofrimento. Fala de uma teologia substitutiva. O sofrimento de um no lugar de muitos. Isso acontece pelo decreto de Deus. O servo sofredor não sofre por acaso. O castigo que foi derramado sobre ele nos sara, nos cura, nos traz a paz. 3 textos, séculos de distância entre eles, 3 formas de falar a mesma coisa. No Antigo Testamento não é uma coleção de regras morais, onde Jesus é o melhor executor, onde Jesus é o melhor exemplo ético. O Antigo Testamento aponta para o sacrifício de Jesus, para a morte expiatória e para a ressurreição do Filho. E essa ressurreição como o único meio de redenção da humanidade. Os discípulos de Emaús tinham o Antigo Testamento, mas no coração deles, eles resistiam dessa parte do sofrimento. Eles resistiam que o Messias deveria ser rejeitado. Eles resistiam que o Messias deveria ser morto. Essa parte não se encaixava no plano que aqueles discípulos tinham de Jesus. Então Jesus vira a chave. Não é uma nova revelação. Foi a mesma, vista com os olhos que o próprio Jesus abriu. Ele mostra que o sofrimento na cruz não é a derrota. O sofrimento é o decreto. Não foi... O sofrimento de Jesus não é que o plano de Deus desmorona. A cruz é o clímax da história. Quando Pilatos decreta a morte de Jesus, ele está executando perfeitamente aquilo que Deus tinha estabelecido para acontecer desde antes da fundação do mundo. Não é um problema, não está acontecendo algo de errado na morte de Jesus. Agora tem algo para a gente aqui. Se a cruz foi decreto, então o sofrimento, nesse caso, não é a ausência de Deus. Não é. E o sofrimento não deveria ser interpretado por nós como ausência de Deus também. Talvez você já tenha ouvido isso alguma vez. Se está sofrendo é porque está em pecado. Olha lá, coitado, está sofrendo aquilo, deve ter feito alguma coisa errada. Os discípulos falaram isso para um cego. Perguntaram para Jesus sobre quem pecou, foi ele ou foi a família? Nós fazemos isso até hoje. E nós fazemos isso conosco também. Eu não sei você, mas eu passo por sofrimentos. Espero que você não. Eu espero que você não sofra absolutamente nada. Mas a minha realidade não é essa. E talvez, quando você eventualmente passa por algum desgosto, alguma dor, algum problema, talvez você olhe para Deus e fale assim: por que me abandonaste, Senhor?
Por que que o Senhor está permitindo que eu passe por essa dificuldade? Entenda, o sofrimento, muitas vezes, eu não estou generalizando, não tenho essa coragem, eu não tenho. Mas o sofrimento, por muitas vezes, é um motor para o nosso crescimento. Pelo menos comigo, meus irmãos, pelo menos comigo. O sofrimento é aquilo que me faz mudar, é aquilo que me faz buscar a santificação, transformação. Nenhuma maturidade chegou na minha vida sem dor. Nenhuma gota de maturidade chegou que eu recebi nessa vida, chegou sem o tempero do sofrimento e da dor. De novo, eu não tenho coragem de generalizar. Eu não estou dizendo aqui que o sofrimento humano vem de um Deus cruel. Não é nada disso. Até porque você tem que lembrar que esse Deus que te ama sofreu no seu lugar. Esse Deus que veio ao mundo e padeceu na cruz, sofreu mais do que eu e que você. Antes da cruz veio o Getsêmani, onde ele sua sangue pela angústia. E depois a morte na cruz, uma morte horrível, e o abandono do Pai. Cristo sofreu antes de nós. Ele sabe o que é isso. Deus não está indiferente da sua dor. Jesus não está achando graça no seu sofrimento. Não é nada disso. E é exatamente isso que ele está explicando para esses discípulos que estavam arrasados, destruídos, caminhando por essa estrada empoeirada, longe de casa. Então eles chegam no lugar, chegam em Emaús, depois de ouvir de Jesus, que eles não viam ainda, no caminho todo, explicações sobre o texto e sobre que o Cristo deveria padecer, eles chegam finalmente em Emaús. E Jesus faz como quem vai seguir a viagem. Aqui Jesus não está enganando, é uma ação deliberada disso. E os discípulos insistem. E uma tradução possível aqui seria constranger. Eles falam com veemência para Jesus ficar. Não foi um convite educado, sabe? Entra, a gente vai fazer café. Vou assar um pão de queijo para a gente. Não, fique, tá tarde, fica com a gente. Ele insiste com força. O que é engraçado é que o estrangeiro, o forasteiro, que num primeiro momento não sabia o que estava acontecendo em Jerusalém, é o mesmo que explica durante o caminho o que aquilo deveria acontecer assim mesmo. Olha que interessante. E agora eles querem que esse homem fique conosco. E a insistência deles dá certo. Jesus entra, fica com eles. Então se põe à mesa, vamos jantar. E estando à mesa, ele toma o pão, abençoa, parte e distribui. 4 verbos. Tomou, abençoou, partiu, distribuiu. Os mesmos verbos da instituição da Páscoa. Mesmos verbos usados na multiplicação do pão. Para quem conhecia Jesus, aquele gesto era inconfundível. E aí acontece algo maravilhoso, no 31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram. De novo, mais uma vez, na voz passiva. Mais uma vez, na voz de Lucas, um passivo divino. Quem abriu os olhos? Deus. Foi ação humana? Não. Lembra que eu pedi para vocês guardarem uma informação? O mesmo Deus que fecha os olhos daqueles homens no começo do caminho é o Deus que abre no versículo 31. Essa é a coluna
teológica desse texto. O reconhecimento de Cristo, ela não é uma conquista humana, ela é uma concessão divina. Ela não depende da nossa capacidade de interpretar a Bíblia, a nossa capacidade de análises sintáticas do grego, nem da sofisticação teológica. Depende de que Deus te escolha e abra os teus olhos. E quando os olhos deles foram abertos e eles viram Jesus, algo estranho acontece mais uma vez. Jesus desaparece. Literalmente, torna-se invisível. Olha que coisa. O corpo de Jesus não está limitado às nossas capacidades físicas, né? Mas o texto fala algo importante com isso para a gente. Porque Jesus se revela aqui de dois modos. Na exposição da Escritura e na mesa. Na palavra e na ceia do Senhor. Jesus se mostra aqui não numa visão direta, tanto que eles não enxergaram. Não é uma aparição mística. O Cristo que caminhou ao lado de Cleopas e o outro discípulo, caminha também ao nosso lado na igreja. O mesmo Cristo que apareceu lá, que foi anunciado nas Escrituras, é o que nós fazemos aqui semanalmente. E ele aparece quando são fielmente proclamadas. É o mesmo Cristo que está conosco na ceia do Senhor, que se faz presente aqui de modo especial quando nos reunimos para a ceia. E o desaparecimento dele das vistas dos apóstolos, dos discípulos, não é um abandono, é uma instrução. Veja, porque nós não vemos Jesus, nós nunca o vimos, mas nós sabemos que ele está do nosso lado. A percepção dos apóstolos aqui é maravilhosa, né? No 32. Não nos ardia o coração enquanto nos falava pelo caminho e nos abria as escrituras. Quando a gente ouve a palavra, não arde o nosso coração. É o próprio Deus falando conosco, quando é fielmente exposta. Vocês já sentiram isso, crianças, alguma vez? Já sentiram aquela alegria de entender alguma coisa de verdade? É isso que os discípulos estão sentindo. O texto usa uma estrutura também de continuidade aqui. Duas vezes isso aparece. A primeira vez, quando eles saem, lembra que eu disse? Foi uma decisão deliberada. Eles saíram de Jerusalém com uma decisão firmemente tomada. Essa mesma estrutura aparece agora. O coração deles arde de forma contínua, de forma veemente. O coração deles arde de verdade enquanto eles ouviam. Enquanto eles caminhavam, o coração deles estava sendo aceso. Aceso pela palavra. Esse fogo espiritual é real. Era real. Mesmo quando os seus olhos ainda estavam fechados. Esses discípulos, horas antes, foram repreendidos por ter um coração tardio, ter um coração tardo. Mas agora, depois de caminhar com Jesus, de ouvir as Escrituras, esse mesmo coração que demora para entender, agora está cheio de fogo, ardendo pelo que Jesus os ensinava. O trabalho da palavra, meus irmãos, é isso. A palavra do Senhor, antes de ser vista, ela é reconhecida. E qual a resposta desses homens? O encontro com Jesus reverte o caminho. Não parcialmente, não daqui a alguns dias de reflexão. Eles não ficam lá pensando. Imediatamente, naquela mesma hora,
eles voltam para Jerusalém. Jerusalém não é só uma cidade aqui nesse momento. Ele é o destino teológico. Jerusalém é a cidade da cruz. A cidade onde aconteceria o Pentecostes. A cidade que seria o início da missão. Sair de Jerusalém era abandonar a missão. Era abandonar o propósito de Deus na vida daqueles homens. Então, quando eles encontram Jesus, eles voltam imediatamente para se reintegrar àquele grupo. Imediatamente. Agora eles voltam 10 quilômetros, 50 voltas à noite no mercado, ou ida e volta ao shopping Pirituba a pé, sem iluminação, sem estradas, arriscando, agora sim, problemas físicos. Eles voltam, eles estão desesperados. Então eles chegam a Jerusalém, encontram os 11 lá, já convencidos. Quando eles voltam, a fé não é mais individual, ela é comunitária. Cleopas e seu amigo narram tudo o que aconteceu. Esse texto, esse termo narrativa é onde vai sair a nossa palavra exegese, que também tem a ver com estudo. Então, não foi uma narração simples. Olha, como a gente conta às vezes, né? Como é que foi seu dia? Foi bom. Não, eles fazem uma exegese, eles contam tudo com detalhes e como foi cada coisa. Eles tinham a certeza do que eles tinham visto. E olha que o encontro de Jesus faz com que espectadores passam a ser narradores. O encontro com Cristo transforma pessoas que caminham para longe de Jesus, para longe de Jerusalém, em gente transformada, que corre de volta. O encontro com Jesus transforma a fé morta em testemunho vivo. E em que situação nós nos encontramos também? Tem uma maneira da gente caminhar para Emaús, que não tem nada a ver com geografia. Crianças, toda vez que vocês ficam com raiva de Deus porque alguma coisa deu errado e você se afasta de Deus, você está indo para Emaús. Adultos, Emaús tem muitos endereços. Muitos endereços. Ele pode ser aqui mesmo. Quando você vem para a igreja só para cumprir a sua obrigação religiosa da semana. Eu vou para a igreja porque me faz bem. Seu coração já está amortecido. A palavra não fala mais com você. Você está aqui para julgar, para arrumar encrenca, para dar trabalho. Você já está em Emaús. A fé não é um ato físico, ele é um coração transformado. Ela também pode estar no endereço de quem perdeu alguém e queria uma resposta diferente de Deus. Talvez você se afastou do Senhor porque seu casamento não deu certo, porque seu filho foi embora, sua saúde está com problema, e aí você também vai embora. A resposta lógica é: se Deus não me responde, Ele não me ama. Vou embora, estou longe. Pode ser para aqueles que estão com o coração também morto, não tem mais fogo. Não tem mais fogo no coração. Vários caminhos nos levam a Emaús. Todos eles nos levam para longe de Deus. Todos eles. E como a gente resolve? A resposta não é seja melhor, seja mais consistente, leia mais a palavra, exercite mais a fé. Se fosse isso, seria simples. Mas não é. Mas é algo muito mais bonito do que isso. Se você está caminhando para Emaús, se você é um discípulo que está indo para longe de Deus,
porque você não teve a resposta certa, porque o Cristo não é aquele que você quer. Quem Jesus é não está acomodado à sua vontade, por isso você está indo para longe. O ponto todo é que Jesus já está do seu lado. Continua caminhando com você, se você é discípulo. É os seus olhos que estão fechados, não de Jesus. Você está indo embora, você está se afastando. Mas Jesus está com você, andando ao seu lado, mesmo que você não veja, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que você não esteja percebendo. Isso deveria mudar a nossa vida. Saber que o que Jesus falou em Mateus, que Ele estaria conosco todos os dias, é a mais pura verdade, muda a nossa forma de viver. Muda o nosso culto, né? Porque a gente vem aqui adorar um Deus que está conosco. Você não vem aqui cantar, ouvir alguém falar, tomar um café e ir embora. Não é isso. Você vem adorar comunitariamente o Deus que está com você todos os dias. Isso muda a forma que a gente lê a Escritura, porque você não está lá para procurar problemas ou dificuldades. Você não está lá para tirar dali questões de promessas. Nada disso. Você está lá para entender o que esse Deus maravilhoso é, quem Ele é. Isso muda a nossa forma de olhar para o sofrimento. Porque talvez na sua vida também seja necessário a dor. Eu não estou dizendo que todo mundo que sofre é porque Deus quer. Nós pecamos, nós falhamos. Mas saiba, pode ser que na sua vida a dor e o sofrimento seja a ferramenta de Deus para a sua transformação. E não é porque eu sofro que eu me afasto. O mesmo Deus que decretou a cruz, meus irmãos, o mesmo Deus que decretou o sofrimento na vida do Cristo, decretou também a ressurreição. Esse Deus fechou os olhos de Cleopas. Ele não estava vendo, mas ele estava ao lado daqueles 2 discípulos. Mas tem algo a mais que eu queria falar hoje, para a gente encerrar. O coração daqueles 2 ardeu quando Jesus lia as Escrituras. E quando o pão foi partido, seus olhos abriram. Então eles perceberam e voltaram para Jerusalém. Essa história que começa com discípulos indo embora de Jerusalém, termina com gente voltando para casa, gente voltando para os caminhos do Senhor, gente voltando para o ministério, para o chamado que Deus tem para a vida dele. A narrativa, a partir de agora, não é mais fiquei sabendo que Jesus ressuscitou. Agora eu sei que Jesus ressuscitou, eu o vi. A fé não é o fundamento do cristianismo. A ressurreição é o fundamento. A ressurreição é a resposta. Então Cleopas e o outro discípulo decidem ir embora no começo. E voltam, porque são aquecidos pela palavra. Vem Jesus. E voltam para a igreja e voltam para a sua missão. Talvez essa seja também a sua história hoje. Eu não conheço todo mundo. Eu não sei como está o teu coração, porque às vezes você está aqui há 20 anos e ainda assim você abandonou o ministério, abandonou o caminho do Senhor, mesmo estando aqui domingo após domingo. Esse é um dia que Deus nos chama, esse é um texto que faz com que a gente reflita, que Deus abra os nossos olhos, que o nosso coração arda
e que nós voltemos para Jerusalém, para agora anunciar que Cristo ressuscitou, que Ele está vivo, que nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Pai. Muito obrigado pelo teu sacrifício. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez. Nós pedimos que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor nos transforme, que o Senhor faça de nós discípulos que te enxergam. É o que nós te pedimos, Senhor. Abre os nossos olhos, que nós possamos te ver e que agora, Senhor, a gente volte para Jerusalém, volte para o Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.